Olá a todas e todos, eu sou a Adriana Aguiar, editora trabalhista do Jota. Nós estamos começando a gravar hoje a nossa série de entrevistas sobre além da jornada 6 por 1. Hoje eu conto aqui com a presença da advogada Patrícia Barbosa, head trabalhista do CGM Advogados. Boa tarde, Patrícia, seja bem-vinda. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a cada um de vocês que está acompanhando a gente nessa conversa hoje. Patrícia, eu vou começar querendo saber um pouco sobre os projetos de lei em tramitação, né? O Congresso está mais agitado com relação a esse tema nos últimos meses, e queria que você falasse um pouco sobre os principais projetos de lei que tratam dessa questão do fim da jornada 6 por 1 e quais são as principais diferenças e semelhanças entre eles. Tá. É muito interessante porque essa discussão ela não é nova, né? Esse tema está sendo tratado já há mais de 15 anos, com diversas propostas, mas realmente ela ganhou tração nesses últimos tempos. Hoje, a gente tem 5 possibilidades na mesa, né? A gente fala muito do projeto para extinguir a escala 6 por 1, mas, na verdade, a gente hoje tem 4 mais um, né? Agora, recentemente, houve uma apresentação de um projeto de lei em regime de urgência, então a gente tem 4 PECs, 3, e esse projeto. E aí, o mais interessante, Adriana, é a amplitude da discussão que a gente tem colocada hoje, né? Então, a gente tem desde projetos que trazem uma redução para 36 horas semanais, e aí a gente sai de 6 dias de trabalho e 1 de descanso para 4 dias de trabalho e 3 de descanso, então isso, né, numa ponta, e, ironicamente, a gente tem aí emendas a essas PECs que colocam a gente quase onde a gente está agora. Então, a gente tem uma possibilidade aí, um leque de possibilidades que está muito grande. Temos bastante possibilidade aí para, enfim, fomentar a discussão, mas o interessante é que com esse projeto de lei, né, que foi recentemente apresentado em regime de urgência, a discussão que está se colocando e é a que parece que vai realmente ganhar atração nessa parte final da corrida é o modelo de 5 dias trabalhados, 2 dias descansados, com 40 horas semanais. Então, a gente muda 2 coisas, não muda só o 6 por 1, trabalha 6 dias, descansa 1. Trabalha 6 dias, descansa 2, mas também quem trabalha 44 horas passará a trabalhar 40 horas. Então, esse tema, mais do que nunca, é um tema que interessa todas as empresas. Muitas empresas estavam numa situação de, poxa vida, esse tema não me interessa porque eu não uso a organização de escala de 6 por 1. Mas se você usa a organização de escala 5 por 2 e tem 44 horas, essa conversa acabou de estacionar na sua mesa. Perfeito. A gente está falando do projeto encaminhado agora pelo governo. Pois Esse é, que está exatamente. falando. Certo. E aí agora as empresas vão ter que repensar a partir desse novo cenário. Pois é, e o que a gente tem visto é que muitas empresas ficam atentas apenas à questão que está colocada, fim da escala 6 por 1, e não estão acompanhando esse debate com a profundidade que é necessária e não estavam vendo essa possibilidade de serem também atingidas, na medida em que elas têm uma jornada semanal de 44 horas. Então, a discussão ela já é importante, ela é necessária agora com essa questão do projeto de lei, ela se tornou urgente, né? Porque o prazo de tramitação ele é um prazo mais cadenciado, agora tem começo, meio e fim, por assim dizer, né? Então, nos próximos 2, 3 meses aí a gente vai ter muito para falar sobre esse assunto. Então, eu queria que você colocasse para a gente quais são os principais argumentos jurídicos, técnicos, econômicos, de quem defende e de quem é contra essa jornada 6 por 1. Sabe, Adriana, que para mim a grande questão é que esse debate, todo mundo parte de uma concordância, né? É bom a gente trabalhar menos. Tudo bem a gente trabalhar menos, né? A questão é como é que a gente implementa isso, né?
Como é que a gente chega lá? Qual é o impacto que a gente tem? Não acho que nenhum empresário, né, que às vezes é visto como um vilão, poxa vida, está fazendo as pessoas trabalhar mais do que o necessário, faz isso porque quer, faz isso porque deseja, e não acho que necessariamente ideologicamente se opõe. A questão é, os negócios estão ali orientados, considerando 44 horas de trabalho por semana e 6 dias de trabalho por semana com um de descanso, e aí você fala, bom, eu gostaria muito que as pessoas pudessem descansar, mas na medida em que elas têm que trabalhar menos e não existe uma redução salarial, então o custo se mantém para menos horas de trabalho, o que, que eu faço com isso? Né? Então, acho que não tem vilões aqui, acho que todo mundo quer a mesma coisa. Quem traz muito essa pauta vem muito de um lugar de saúde mental, de direito a você poder descansar, direito de você ficar com a sua família, enfim, tem esse olhar. Quem enfim, se posiciona, entre aspas, contra, porque, novamente, eu não acho que é contra, é mais sobre o como implementar isso, traz esse contraponto, que é a dificuldade da implementação. Então, a gente está falando, por exemplo, né, quem é que tipicamente tem essa jornada, 6 dias de trabalho com de descanso e 44 horas? Setores que têm mão de obra muito intensiva, né, tem muita gente trabalhando, são setores que geralmente trabalham, né, o tempo todo, então a gente está falando de hospitais, a gente está falando de varejo, enfim, e margens muito apertadas. Então, como é que você faz essa mágica, né, de fazer mais com menos? Para mim é muito interessante porque é um desafio, é uma discussão sobre eficiência e produtividade. Mas fazer ela do dia para a noite, né, muito embora a gente está discutindo isso há 15 anos, a discussão real está acontecendo agora, eu acho que é um grande desafio, né, esse como, para mim, eu acho que a grande questão aí das próximas semanas e meses nesse tema. Eu queria que você comparasse um pouco com os outros países, principalmente da Europa, da América Latina, se existe essa jornada 6 por 1, como isso é feito lá, você que, né, tem experiência nessa área, que acompanha bastante o direito internacional. É super interessante isso, Adriana, porque assim, acho que eu posso separar talvez a análise em dois grandes blocos, né, Europa e América Latina. A Europa, acho que é uma conversa que começou já há muito tempo, né, resultado de muita negociação, é resultado de muita adaptação setorial. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma carga semanal média de 36 horas na Europa, enquanto no Brasil, com base em dados que são publicados aqui do Ministério do Trabalho, a gente já está falando de 39, como média, né? Como média. Os dias de descanso, praticamente padrão, então, a gente tem aí 5 por 2, mas é muito curioso que eu estava conversando com uma colega francesa outro dia, eu falei, poxa vida, 35 horas de trabalho, né? Como é que funciona isso? E ela me trouxe um elemento que eu achei absolutamente interessante, que é, bom, 35, mas pode chegar a 48. Então, veja, eu acho que no Brasil, a gente tem 44, a gente pode ter até 2 horas a mais todos os dias, mas a gente ouve muito, né? 35 e, entre aspas, caiu a caneta. Não necessariamente, existe uma tolerância se houver uma necessidade para ter um pouco de flexibilidade. A grande questão Mas em ali, casos excepcionais, em casos tempos excepcionais, e é de pago como hora muita extra, demanda. etc. Mas, Adriana, que realmente me traz à tona, e eu sempre uso a França como comparação, porque acho que a França tem um sistema que é relativamente parecido com o nosso, e é bastante protetivo ao trabalhador, é que a informação que a gente tem na superfície são 35 horas de trabalho, ponto. Na verdade, não, pode ser mais, né? Mas o nível, o arcabouço, a maturidade da discussão lá está já bastante na frente. Por quê? Porque ela é mais antiga, ela começou antes, ela começou, se instalou, se materializou, e hoje, enfim, ela é uma realidade. Já na América Latina, essa discussão ela é mais recente. Então, a gente teria, por exemplo, Chile
México e Colômbia, né, que talvez nos últimos 3 anos, a gente está em 2026, desde 2023 estão nessa pauta. Curiosamente, 2 desses 3 países, que é a Colômbia e o México, partem de uma jornada inicial de 48 horas semanais, não de 44. Então, eles começam de um cenário, entre aspas, mais adverso ao trabalhador, né? As pessoas trabalhavam, então, 6 dias por semana, 8 horas por semana, que já não é uma realidade no Brasil há décadas, e estão se propondo a chegar aí às 40 horas, né? A Colômbia, inclusive, fica em 42, nem chega às 40. Mas como? Né? São 3 modelos diferentes, mas o que eu acho que é muito interessante e que pode ser uma referência absolutamente pertinente e importante para o momento que a gente está agora, é que os 3 fizeram esse movimento de forma faseada. Uma das PECs traz uma proposta de faseamento, outra PEC traz uma proposta de aplicação 1 ano depois, né, da entrada em vigor da lei. Esse projeto de lei, que é o que vai encabeçar, que vai realmente provocar a dar atração final na discussão, ele não fala nada. Isso me angustia um pouco, né? Novamente, acho que está todo mundo alinhado com a pertinência do tema. O como, para mim, assim, vai ser um impacto muito ruim. O impacto pode ser muito menor, vou falar de uma outra forma, se a gente não tiver a atenção de fazer isso faseado. Por quê? Porque tem empresas que são diferentes, né? A gente tem desde grandes empresas com centenas, milhares de trabalhadores, que têm sistemas, que têm recursos, que podem, porque tem muita gente, talvez mexendo nas escalas, não tenham que necessariamente contratar muito mais pessoas, até, e aí a gente está falando da maioria das empresas brasileiras, empresas que têm poucos trabalhadores. Então, cada ajuste faz diferença, né? As pequenas empresas vão tender a usar as 44 horas, talvez elas já nem estejam trabalhando os 6 dias, mas elas precisam dessas 44 horas. E aí, como é que elas fazem? Elas precisam de um tempo para se adaptar. Eu gosto muito do modelo, né? Enfim, são modelos que são bastante diferentes, e eu acho que não é bem o objeto da nossa conversa, mas só como inspiração, acredito que o Brasil poderia analisar esses 3 modelos, porque eles trazem né, o Chile, por exemplo, é maravilhoso, porque ele é basicamente calendarizado. Existe uma previsibilidade. Ele já está nessa transição. Ele é calendarizado, então ele fala, olha, é assim, no primeiro ano vai ser assim, no segundo ano vai ser assim e tal. O México tem a notícia, né, o que vai ser, o que se quer, uma transição até 2030, mas, por exemplo, ainda está pendente uma série de regulamentações, o que é ruim. O que é ruim, bom é o modelo do Chile nesse sentido, por quê? Vamos abraçar a mudança, mas vamos conseguir se organizar para essa gradualmente, mudança, né? E aí, quando a gente faz o contraste com a possibilidade de realmente, entre aspas, do dia para a noite, a gente ter que abraçar e considerar todas as realidades, não é só, né, as grandes empresas que têm departamentos jurídicos, que têm departamentos de RH, a gente tem que falar também das pequenas empresas, das empresas que precisam, enfim, realmente ter um espaço para se organizar. Esse tema, para mim, hoje, é o tema que está se colocando como mais necessário e não endereçado nesse projeto de lei que, repito, vai ser o que vai puxar o sprint final para essa conversa. Certo, acho que você até falou um pouco, mas para completar esse raciocínio, quais seriam os principais desafios para a implementação aqui no Brasil dessa mudança? Fora né, precisar de um tempo de transição para que as empresas possam se adaptar, o que mais pega para essas empresas para fazer essa mudança? Eu acabei tocando um pouco nessa... Eu acabei tocando um pouco nesse tema, que ele tem a ver com o fato, assim, particularmente a jornada dos temas mais complexos do direito do trabalho, né? Por quê? Porque a gente só não tá falando de tempo,
a gente está falando de pessoas, a gente está falando de acomodações, de horas extras, de banco de horas, de adicional noturno, de negociação coletiva. Os sindicatos, né, ficam realmente num papel muito importante, ajudando aí nessa acomodação das realidades setoriais, né? E tem uma das PECs que fala um pouquinho sobre isso. Esse projeto de lei não é muito específico, mas não tem problema nenhum, porque ele deixa esse espaço para o sindicato. Então, assim, a gente tem que pensar, acho que o grande desafio é não pensar a jornada, né, ou não pensar essa mudança só como um cara crachá, né? Ah, vou fazer, tá bom, amanhã eu faço, de hoje para amanhã, sem problema nenhum. Não, você tem que fazer o planejamento antes, né? E na medida em que muito desse planejamento vai passar por negociação sindical, tempo, novamente, faz muita diferença. Então, o case para a transição também se coloca nesse ângulo, né? Para mim, assim, é um grande desafio, como organizar e não... É o desafio e a armadilha, né? É não cair nessa armadilha de achar que é só preencher ali, check, 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 fiz, e não entender as consequências reais desse tipo de mudança quando ela é implementada sem planejamento. Nas experiências internacionais, o que isso o que se pode ver de resultado? Quais os impactos mais relevantes com relação à produtividade, emprego ou custo para as empresas? Olha, essa é a pergunta que mais me fascina, né? Porque, assim, o cenário é muito rico, tem várias experiências. Quando eu analiso os dados, né, aos quais eu tive acesso, eu vejo que é muito curioso que tem gente que reporta aumento de produtividade, tem gente que não reporta. A maioria reporta aumento de satisfação das pessoas e, enfim, uma declaração que há maior qualidade de vida, mas, novamente, eu não acho que esse é o ponto principal da discussão. Todo mundo concorda que, nesse sentido, a proposta é absolutamente necessária. Mas a questão que fica, né, e para mim é um grande ponto de interrogação ainda, e ele só vai ser resolvido com o tempo e com base em experiências individuais, então, país a país, como é que você transforma as operações de modo a melhorar a eficiência e não usar isso como um eventual gatilho para piora da saúde mental. Então, para o tiro não sair pela culatra. Então, quando você fala, eu tenho o mesmo trabalho e menos horas, você tem duas coisas que podem acontecer. Primeiro, você tem que trabalhar melhor e mais eficientemente. Isso é maravilhoso. Isso é o que a gente quer. Segundo, você continua com os desafios de eficiência, e aí você tem o chefe que vai, enfim, pressionar mais ainda o trabalhador, que vai impor metas mais difíceis, e aí o que a gente queria melhorar ou preservar, que é a saúde mental, é o que fica na linha de tiro. Então, novamente, eu acho que aqui tem a experiência internacional, eu não vejo como tendo havido uma conclusão, eu não acho que tem preto e branco aqui, e para mim o elemento de sucesso é o como da implementação, agora de uma outra forma, né, dentro de casa. Se você, novamente, olhar só como uma questão de compliance, eu tenho que fazer, e, enfim, e acabou, e o custo é esse, então eu não vou contratar mais gente, por exemplo, eu vou aumentar o número de horas extras. Será? Será que as pessoas vão estar trabalhando menos? Não sei. Isso vai ser alguma coisa que a gente vai ver em breve. Eu acredito que a lei vai passar, então acredito que daqui 2 ou 3 anos a gente vai conseguir entender o real impacto. Nos setores da economia brasileira, quais seriam os mais afetados nesse modelo e por quê? Olha, setores que demandam operação contínua e que têm mão de obra muito intensa. Então, a gente está falando aí de varejo, a gente está falando de logística, a gente está falando da área de saúde. Hospitais trabalham 24 horas por dia, todos os dias da semana, feriados, etc. E já é um desafio, né? Então,
conversando com pessoas do setor de saúde, conversando com pessoas do setor, por exemplo, do comércio, né, de drogarias, escala já é um grande desafio na operação. Então, agora eu falei, bom, chegou a próxima fase do jogo, né? Então, é a fase difícil, porque agora são menos horas. Então, se a gente falar, novamente, o problema não é só a escala, a gente tem mão de obra qualificada, a gente tem mão de obra disponível, como é que a gente organiza essa mão de obra? Não dá para fazer isso da noite para o dia. Já temos alguns cases no Brasil de empresas que começaram a fazer essa migração, né, da jornada 6 por 1 para 5 por 2, entre elas a Drogaria São Paulo, que eu sei que você acompanhou mais de perto. Queria que você me contasse um pouco sobre essa experiência. Enfim, dentro da visibilidade que eu tenho, eu achei, em particular, o caso da drogaria muito interessante, porque ele começou até antes, né? Eles fizeram o que eu gostaria que todas as empresas fizessem, que é pensar sobre isso antes disso realmente se materializar como uma obrigação. Então, eles tinham a jornada de 6 dias trabalhados e 1 dia descansado, hoje são 5 dias trabalhados e 2 dias descansados. E por que eu falo que eles fizeram a lição de casa direitinho? Porque ali eles trabalharam muito com como é que a gente consegue otimizar essa jornada, né? Então, poxa vida, será que a gente precisa das pessoas ao mesmo tempo na loja? Será que todo mundo precisa entrar no mesmo horário e sair no mesmo horário? Olha, é uma engenharia maluca, né? Pensando na escala dessa operação, né? São literalmente milhares de empregados, mas ali funcionou. Não, foi uma quebra de tabu importante para mim, né? Quando eu conversei sobre esse case, porque eles não tiveram que contratar mais gente. Não sei se com a redução para 40 horas, eles vão continuar não tendo que contratar. Mas veja, para mim ali é um exemplo de como fazer melhor, né? Como ser mais eficiente com o que você está. Eles continuaram com o mesmo número de trabalhadores, as pessoas felizes, descansando mais, né? Diminui o turnover, né? É muito difícil você trazer as pessoas, então, em alguns setores tem falta de farmacêutico, por exemplo, né? Formados e tudo mais. Aí quando você fala, olha, eu te dou descanso, a pessoa já fala, poxa vida, gosto muito, né? Então, é um elemento de atratividade, obviamente, turnover também, então não é só trazer, mas as pessoas ficam. A experiência ali, acredito que está sendo bacana. Novamente, o tempo é o senhor da razão, vamos esperar. Mas gosto muito de ser desafiada e de ser provada equivocada nessa. Eu achei que necessariamente seria obrigatória, por exemplo, a contratação de mão de obra e não foi o que aconteceu. No caso deles, eles mantiveram, né, as 44 horas, mas... Eles mantiveram, mas eles conseguiram usar, enfim, sendo muito criativos e eficientes no manejo da jornada durante o dia. Realmente é engenharia mesmo, é matemática, é um negócio absolutamente desafiador. E aí, claro, quando a gente fala de uma empresa desse calibre, eles têm recursos, eles têm, né, as melhores assessorias, etc. Talvez para o concorrente regional, que tem 4, 5 farmácias, fazer essa montagem de escala não é tão fácil. Né? Mas dá. Precisa de tempo, mas dá. Aí a prova. E na sua avaliação, o Brasil está alinhado ou defasado com relação às tendências globais de organização da jornada de trabalho? Ele está parcialmente defasado porque é isso. Então, só aqui na nossa região, a gente já tem 3 países que estão na nossa frente, mas acho que tem também que ter um pouco de cautela quando a gente coloca, né? Então, objetivamente está defasado, tá. Por quê? Porque tem países que já estão implementando e a gente não está.
Mas, dito isso, o Brasil é um país continental, né, o tamanho da força de trabalho em relação a esses países também, talvez com exceção do México, é muito grande. A gente tem características de diversidade entre setores, né, um delta de tipos de trabalho muito grande, um sistema jurídico muito complexo. Então, fico feliz de que o tema está progredindo. Eu acho que as coisas acontecem no tempo delas, o tempo do Brasil é agora. Novamente, eu acho que vai acontecer. O que me preocupa é acontecer de supetão, às pressas, sem a devida cautela. Com a devida cautela, o Brasil está no tempo dele. A tendência mundial é reduzir a jornada de trabalho? Tem sido? Tem sido, né? A flexibilização também. Então, não necessariamente o número de horas, mas já tem, por exemplo, o próprio Chile. Chile admite já o 4x3, 4 dias de trabalho com 3 dias. É uma das possibilidades, né? Então, são né, discussões em dois níveis. O número de horas e o como você organiza essas horas durante a semana. Esse é um tema que, novamente, na Europa começou a ser discutido e já está, enfim, enraizado há mais tempo, América Latina também. Então, sim, é uma tendência e a gente está chegando lá, né? Está começando agora a contar, a escrever a nossa história sobre como vai ser. E a tendência aqui no Brasil, pelo menos até agora, é de que fique limitada às 40 horas semanais e 5 por 2? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, Adriana. Para mim, esse é o melhor caminho, é o caminho que funciona. Se a gente pensar, tem dados do Ministério do Trabalho que indicam que 5x2 já é a realidade de quase 70% das empresas. Né? Então, volta ao ponto do comecinho da nossa conversa. Talvez o grande incômodo seja a redução das horas. Dito isso, tá tudo certo trabalhar menos, né? É o como, né? Então, vai ficar 40 horas? Eu acredito que sim. Eu já acho que limitar a 5 dias de trabalho com 2 de descanso seria uma grande vitória. Né? Por quê? Porque tem 30% das pessoas que trabalham que ainda estão nesse sistema. Então, existe aí uma questão de você fazer uma equalização de todo um grupo. Então, se eu tivesse que escolher a minha primeira batalha, certamente seria trazer todo mundo para o regime de 5x2. Dito isso, podemos progredir? Podemos sempre. A questão é progredir sem que haja um ônus desnecessário para todo mundo envolvido. Eu sou advogada de empresa, o meu olhar sempre está aí, né? Então, primeira coisa que me vem à cabeça é custo. Então, o projeto, né? Esse projeto que está, né? Que vai aí puxar o final da conversa sobre o tema, ele é explícito em falar em não redução salarial. Então, como advogada de empresa, eu fico, bom, peraí, então a pessoa trabalhava 44 horas, vai trabalhar 10% a menos e eu tenho que manter o salário, certo? Da onde vem esse dinheiro? Essa é a questão que precisa ser considerada, né? Na minha opinião, nas melhores experiências, o dinheiro vai vir de eficiência. Isso é possível em todas as empresas? Não necessariamente. Então, onde que para essa conta? Principalmente porque a gente está falando de gente, né, de empresas que estão em setores cujas margens já são muito reduzidas. Varejo, logística. Então, cada centavo conta. Preço final. Bate no seu bolso, bate no meu bolso. Então, assim, a gente quer a mudança, a gente quer a mudança. Como a gente quer a mudança? De modo faseado, de modo que as pessoas consigam se planejar, que as pessoas consigam se adaptar, com participação sindical, né, para acomodar necessidades setoriais, necessidades regionais. Isso é o que me angustia um pouquinho, mas eu acho que o caminho é esse. A gente vai, a gente tenta, a gente trabalha com o que a gente tem. Acho que é isso.
Perfeito. Eu vi que algumas discussões lá no Congresso também cogitam a hipótese de pensar em isenções fiscais, benefícios, algum tipo de contrapartida para as empresas para, né, para fazer essa migração. Você acha que é um caminho possível? Teoricamente é possível, eu não sei se politicamente e economicamente é factível, né? Então, com a situação das contas do governo como está, você trazer um novo custo a ser absorvido, eu acho que é difícil, é uma discussão difícil, é uma discussão difícil. Então, novamente, acho que se a gente trabalhar dentro dos cenários de possibilidades, fazer um faseamento bem programado, bem cadenciado, com muita visibilidade. Então, por exemplo, à luz do modelo chileno, acho que pode ser mais útil no longo prazo do que, de repente, dar um incentivo. Adoraria que os meus clientes recebessem incentivos, mas uma hora os incentivos se vão e se a gente não trabalhou no foco que é melhoria de produtividade, eficiência e gestão, o problema só está sendo jogado para frente, né? Perfeito, agradeço muito pela entrevista. Você ajudou muito a entender aí o cenário nacional e internacional sobre o tema. Agradeço por toda a sua disponibilidade. É um prazer falar com você, Adriana. E, enfim, estou super atenta ao tema, a tudo que está acontecendo e realmente curiosa para ver onde é que a gente vai parar. Estou otimista, vamos ver. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada.